Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio fazem sessão extraordinária e aprovam 30 projetos de lei em segunda discussão. Câmara do Rio realiza a primeira audiência pública sobre a reforma tributária do município. E uma praça de Botafogo vai ganhar o nome de Diego Maradona, uma homenagem aprovada na Câmara do Rio ao craque argentino. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da sessão extraordinária dessa quarta-feira. Entre os vários projetos aprovados está o que reconhece como polo gastronômico da cidade, a Rua Dias Ferreira, no Leblon. A sessão teve início com a votação e aprovação do projeto de lei complementar de autoria dos vereadores Jones Moura e Carlos Caiado, que tem como objetivo a manutenção dos serviços públicos prestados pela Guarda Municipal do Rio a partir das unidades operacionais que se encontram em Botafogo. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Márcio Santos, que prevê a utilização de forma gratuita aos consumidores dos banheiros localizados nos quiosques da Orla. De acordo com o projeto, não há justificativa legal para que os quiosques realizem as cobranças que são abusivas. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria dos vereadores Marcelo Queiroz, Carlos Caiado e Rafael Aloysio Freitas, que reconhece como polo gastronômico da cidade a Rua Dias Ferreira, no bairro do Leblon. O objetivo é melhorar a infraestrutura para aumentar a atividade comercial e a arrecadação para o município. Também aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que cria a campanha permanente de conscientização e combate ao assédio sexual e estupro no transporte público carioca. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Dr. Carlos Eduardo, que em mais uma ocasião aqui nessa casa tem se mostrado atenta à demanda das mulheres na cidade. Combater o assédio e o estupro no transporte público é extremamente necessário, sabemos disso, para que essa seja uma cidade mais segura para as mulheres e, assim, mais segura para todas e todos. Os vereadores também aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador Raimon, que institui o Circuito Carioca de Economia Solidária no município. Economia solidária quer rever o novo pacto econômico, quer rever uma discussão de uma outra economia possível, uma economia que seja integradora de humanidades, onde nenhum ser humano tenha necessidade de mendigar o pão de cada dia ou de dormir às noites faminto por conta de uma economia que não prevê as possibilidades de cada um tomar conta, tomar o cuidado das suas condições de vida. E durante a sessão, outros projetos em segunda discussão também foram aprovados. Quem conta pra gente é a repórter Simone Braga. Ao todo foram aprovados 30 projetos na sessão extraordinária dessa quarta-feira. Entre eles o projeto de lei de autoria da vereadora Tereza Berger, que institui o mês de agosto como mês de incentivo ao trabalho voluntário no município. O projeto vai incentivar o trabalho voluntário nas diversas áreas de interesse da coletividade e beneficiar inúmeros segmentos da população carentes de atenção e serviços. Também foi aprovado o projeto de lei de autoria dos vereadores César Maia, Dr. Carlos Eduardo e professor Célio Luparelli, que cria o programa de aprendizagem do uso das plataformas de internet aos professores da rede municipal de ensino. O objetivo é capacitar aproximadamente 40 mil professores para educar cerca de 650 mil alunos do município. E a próxima sessão plenária está marcada para esta quinta-feira. E uma queda de 500 milhões de reais foi registrada nos últimos 4 meses do ano passado, na arrecadação do município em comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado negativo foi um dos dados apresentados na audiência pública da Comissão de Finanças durante a demonstração e avaliação das metas fiscais do último quadrimestre de 2021. Na apresentação realizada de forma remota, foram mostrados os números referentes às despesas e receitas da Prefeitura da cidade durante os últimos 4 meses do ano passado. Os resultados comprovaram uma queda acentuada na arrecadação do município e aumento nos gastos com o pessoal. A audiência contou com a participação do secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo Carvalho, técnicos da pasta e representantes da controladoria do município. Tivemos aí um decréscimo, né, efeito de toda essa
crise econômica agravada pela pandemia na faixa de uns 7%. A gente tem uma perda de 500 milhões de reais, se compararmos ao mesmo período de 2019. Entre os motivos apresentados para justificar o resultado negativo estavam a crise econômica provocada pela pandemia e o consequente aumento da inflação. O problema é entre a estimação da receita e a efetiva arrecadação. Isso foi algo que aconteceu nos 4 anos da última administração. Isso é parte do problema que se acumulou do déficit que nós recebemos, né? O que se projetava de receita, seja receita tributária própria, arrecadação de IPTU, ISS, TBI, taxas. Nos 4 anos, o que se projetou não se cumpriu efetivamente no orçamento. Depois da apresentação, os vereadores aproveitaram o espaço para fazer perguntas. A maioria delas pretendia descobrir como a atual administração pretende agir para resolver os problemas expostos, já que a crise econômica causada pela pandemia continua e, pelo menos por enquanto, não tem prazo para terminar. As providências que o Poder Executivo hoje está tomando, pensa em tomar, para não comprometer a parcela significativa da receita corrente líquida com as despesas de pessoal em 2021. Tem um conjunto de medidas que constam do decreto já no dia 1º, né, como a auditoria da folha de pagamento, da folha de ativos e inativos, redução da parcela discricionária da despesa de pessoal, como cargos em comissão e encargos especiais, cargo em comissão, uma meta de 30% e encargos especiais de 50%. Isso tudo sem mexer em qualquer direito do servidor público. O vereador Lindbergh Farias sugeriu que seja feito um esforço em conjunto da Prefeitura com o governo do Estado para resolver as questões que hoje assolam o Rio de Janeiro. Eu acho que esse é o grande debate que o Rio de Janeiro podia oferecer, um debate de nível conduzido pela Prefeitura, com vereadores, com a sociedade civil, com a academia. Eu estava sem muitas esperanças, secretário Pedro Paulo. Eu estava olhando o seguinte, olha, nós só vamos ter uma possibilidade de crescimento lá para 2023, mas agora esse debate se antecipa. Eu acho que o senhor, como secretário de Fazenda, o prefeito Eduardo Paes, podem conduzir um belíssimo debate democrático sobre reconstrução do Rio de Janeiro. E a Comissão de Finanças e Orçamento realizou nesta quarta-feira a primeira audiência pública para discutir a reforma tributária do município. Atrair empresas, gerar empregos, garantir a justiça fiscal e assegurar o atendimento às necessidades da população em áreas vitais como a saúde, através do aumento da arrecadação de impostos. Para isso, a Prefeitura quer colocar em prática um conjunto de medidas que irá simplificar a administração, fiscalização e a arrecadação de tributos. O projeto, conhecido como a Reforma Tributária do Município, foi discutido durante uma audiência pública realizada pela Comissão de Finanças e Orçamento. Esse projeto ele tem uma série de mecanismos importantíssimos, como, por exemplo, o programa de volta a casa, tem o mecanismo da transação tributária para que a gente possa reduzir contencioso de ISS, IPTU com a cidade. Tem mudanças e atualizações importantes nas cobranças de taxas por parte do município, repito, sem o objetivo de aumentar a arrecadação, mas de modernizar essas cobranças, ser mais justo com essas cobranças. Outro ponto importante do projeto é o que prevê uma previsão geral nos incentivos fiscais com a revogação de 2 leis que abrem caminho para descontos tributários de redes particulares de ensino. Quando o projeto de reforma tributária ele diz que a partir de 2027, nós passaremos a ter um prazo para o estabelecimento de algum tipo de incentivo ou benefício fiscal. Quando nós estabelecemos uma regra que reduz essas isenções, ou seja, tem alguns mecanismos importantes que mudam a forma de se cobrar ou se dar algum tipo de benefício de ISS. Esse debate da transação tributária, por exemplo, eu confesso que eu entendo pouco. E parece, pela apresentação da secretaria, que eu não vejo nenhum grande problema. Eu acho que o problema maior para a gente aqui está nos pontos seguintes, especialmente das novas regras de taxa
e das reduções de benefícios e alíquotas. Aqui tem uma questão muito específica de cada um desses pontinhos que ainda está, na minha opinião, um pouco maduro para que a gente possa se posicionar. Mas os programas de volta para casa e de isenção fiscal previstos na reforma tributária prometem impulsionar a arrecadação da cidade em cerca de R$500 milhão nos próximos 4 anos. A questão da transação tributária, ele já é uma lei que existe no ordenamento jurídico municipal e que efetivamente nunca foi aplicada. Ela tem por finalidade trazer um instituto que já existe no Código Tributário Nacional, que é o da transação tributária, para a gente poder resolver os litígios, as discussões que os contribuintes têm conosco, de maneira mais célere e mais simplificada. Eu acredito que essa discussão ela é importante, urgente, e a gente está à disposição dessa casa para fazer quantos debates for necessário para que a gente possa aprovar esse projeto de reforma tributária. A Câmara do Rio e a Assembleia Legislativa promovem nesta quinta-feira o Fórum Municipal Cidades Lixo Zero. Em pauta, a gestão e tratamento consciente dos resíduos sólidos no Brasil. O evento é preparatório para o Encontro Nacional sobre Lixo Zero e acontece às 9 da manhã no auditório da Associação Brasileira de Agências de Viagens, no centro. E você vai ver no próximo bloco, torcedores cariocas aprovam um projeto do Legislativo Municipal que dá o nome de Diego Maradona a uma praça em Botafogo. A Comissão de Representação que avalia o plano diretor realizou mais uma reunião. Um encontro que contou com a participação do secretário Washington Fajardo discutiu propostas para a Zona Oeste. Jaqueline é moradora da freguesia, mãe de 2 filhos e à espera do terceiro. Ela sonha com um bairro mais seguro. O medo me aflige a cada dia, porque eu tenho 2 filhas, vou ter mais uma agora, então a gente fica muito preocupado com o futuro. Espero que um dia isso aqui mude, que a segurança tenha mais segurança, mais saúde. Uma cidade mais sustentável e igualitária, como desejam os cariocas, passa pelo estudo do novo plano diretor. Trata-se da lei que estrutura a política urbana do município a cada 10 anos. E este assunto tem sido debatido em audiências na Câmara Municipal. Nesta reunião, a comissão do plano diretor discutiu mudanças importantes para a zona oeste da cidade. De acordo com a comissão, essa região precisa assumir mais protagonismo no ordenamento urbano e ambiental. Hoje a gente falou especificamente, aprofundou o estudo um pouquinho sobre a AP4, que é a região que abrange Jacarepaguá, Barra, Recreio e as Várzeas, e que essa região precisa, na realidade, ser mais protegida. Nos últimos 15, 20 anos, houve um boom imobiliário, um boom de tentativas de se fazer ali ser uma área de protagonismo. Então, o que se entendeu aqui da reunião é que ele quer reverter, colocar o protagonismo do desenvolvimento para as AP3 e 5, que são as zonas norte e oeste, e tornar a AP4 uma área mais de proteção ambiental, de proteção paisagística, para a gente restringir mais a questão das construções ali. O que a gente não aguenta mais é esse crescimento desordenado, o que não traz impostos para a cidade, o que leva instabilidade para a região, que só valoriza a questão paralela e não as pessoas que querem de fato um crescimento de forma justa. O secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, participou do debate. Ele disse que os desafios serão grandes para a região. Esse é um grande desafio porque ela é uma área que ainda suscita na cabeça das pessoas a ideia de que o futuro do Rio está lá. E isso é um pouco problemático em termos de imaginário. As pessoas acham que ali é uma área boa, mas quem vive lá relata cada vez mais perda de qualidade de vida. Especialmente em 2 quesitos, então eu falei da parte ambiental, mas especialmente no termo de mobilidade e na capacidade da área de produzir solução habitacional para os trabalhadores, isso não acaba acontecendo. A comissão do plano diretor pretende discutir na próxima semana a região da Zona Norte. É uma das regiões onde o foco vai ser imenso em relação ao desenvolvimento urbano e aos novos parâmetros. A população aguarda com expectativa uma cidade melhor. A cidade seja mais democrática, que eles façam um acesso acessível a todos. Sem pensar no cadeirante ou pensar num deficiente visual, pensar no todo, entendeu?
A Prefeitura do Rio homenageou com o prêmio Nise da Silveira mulheres que se destacaram na luta contra a Covid-19. O prêmio Nise da Silveira foi criado em 2013 e este ano homenageou 9 mulheres. 8 delas, líderes comunitárias que desenvolveram ações para a redução dos impactos da pandemia do coronavírus. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, aos meus orixás, como mulher trans, favelada. Chegar hoje aqui em cima, do lado dessas pessoas, é uma honra para mim. É uma honra pela minha luta e pela luta que eu abri um espaço para que muitas pudessem hoje chegar nesse patamar. Outra premiada foi a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo. Nise é uma inspiração para nós, como médica, como mulher e como cidadã brasileira, de modo que eu me sinto profundamente orgulhosa de receber o prêmio Nise da Silveira. A cerimônia aconteceu no Palácio da Cidade e reuniu várias secretárias municipais e o prefeito Eduardo Paes. Não é surpreendente que a gente tenha tido, mais uma vez, na mobilização para encontrar as soluções, ou minimizar os impactos negativos dessa pandemia, a gente tenha tido um protagonismo enorme das mulheres. Se a gente não estivesse aqui entregando hoje o Prêmio Nise da Silveira pela Secretaria da Mulher, e a gente estivesse fazendo aqui uma homenagem especial aos cariocas que nos lideraram nesse momento tão difícil como o da pandemia, eu tenho absoluta convicção de que a maioria das pessoas que estariam sendo homenageadas seriam mulheres. E uma praça em Botafogo vai ganhar em breve o nome de Diego Maradona, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. A proposta aprovada na Câmara do Rio prevê ainda um busto ou uma estátua do craque argentino. Maradona morreu em novembro do ano passado, aos 60 anos. O endereço fica entre um dos cartões postais da cidade maravilhosa, a Praia de Botafogo, e em frente ao consulado da Argentina. Lugar estratégico para uma homenagem merecida. Em breve, essa praça vai ganhar o nome de um craque do futebol internacional. Maradona. Diego Armando Maradona. Eu acho que ele representa muito para o futebol e para o esporte de forma geral. Claro que tem suas falhas, seus defeitos, como todo ser humano, mas eu acho que é muito válido, assim, prestar uma homenagem a ele. Eu acho que é uma homenagem legal, assim. A morte dele, né, foi uma coisa que impactou a gente aqui também. Ele é um ídolo que merece respeito. Diego Armando Maradona nasceu no subúrbio de uma cidade argentina em 1960. Aos 10 anos de idade, ele já chamava a atenção de avaliadores de clubes argentinos. E aos 15, jogava entre os profissionais. O resto dessa história todos nós já conhecemos. Polêmico, irreverente, um gênio nos campos. Maradona conquistou uma legião de fãs não só na Argentina, mas no resto do mundo. O Igor é exemplo disso. Carioca, flamenguista e fã. Muito fã do craque argentino. Quando eu comecei a admirá-lo, a primeira lembrança que eu tenho, mais viva, foi de 90, na Copa de 90, justamente onde ele originou o gol que eliminou a seleção brasileira. E ali eu só tinha 10 anos, né? Então eu não tinha ainda muita, por mais que eu já fosse muito flamenguista, né? Eu tinha o Zico como referência nacional. Ainda assim, eu acho que foi uma coisa que desenvolveu de uma forma meio inexplicável. Meus pais, inclusive, dizem isso, que não tem muito como explicar, não tem muito como... Da onde vir, não tem uma origem específica isso, né? Mas eu acho que tem muito a ver com essa personalidade dele. O jornalista Paulo César Martins conheceu Maradona e teve a oportunidade de acompanhá-lo em 2 eventos. Uma foi na Copa do Mundo de 86, vencida pela Argentina. A outra, na Copa América de 87. Ele lembra com carinho do jogador. O fotógrafo do Jornal Brasil, na época, Custódio Coimbra, um dos maiores fotógrafos que existem até hoje, pelo sobrenome dá para perceber que é o primo do Zico. E o Maradona descobriu que o Custódio era primo do Zico. Então, a gente chegava na concentração, o Maradona estava lá batendo bola, que era uma felicidade na área dele treinando, e ele mandava a gente entrar. O primo do Zico, entra aí, entra aí. E ele ficava, porque ele era muito fã do Zico, então tratava a gente brasileiro com maior deferência. Os outros jornalistas argentinos ficavam fora e a gente entrava e ficava pensando piada com o Maradona só porque ele gostava do Zico.
O projeto de lei de autoria do vereador Felipe Michel pretende instalar na praça um busto ou uma estátua do craque argentino. Dessa forma, o lugar pode se tornar um novo ponto turístico para os amantes do futebol. A gente fala de rivalidade, mas existe um amor entre os dois países pelo futebol, pelo seu país, e com certeza absoluta ali em frente ao consulado será um ponto turístico, não só para os argentinos que vêm para o Brasil, outras nacionalidades, mas também para o povo brasileiro. É um jeito de homenagear um cara que gostava da gente. Sabe? Ele tinha especial carinho pelos brasileiros, especialmente pelo Zico, que mais carioca que um sujeito que nasceu em Quintino é possível, né? E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.